partir de agora, está no ar, seu Jornal Vitrine, trazendo as principais notícias de Botucatu e região. Informações com transparência e credibilidade, para deixar você sempre bem informado. Acompanhe ao vivo pelas redes sociais, rádio e TV Vitrine e participe enviando comentários, sugestão ou denúncia, porque aqui a notícia tem voz e vez. Botucatu e toda a região ouve a Web Rádio Vitrine. A partir de agora, aqui na Rádio Vitrine, você fica bem informado com as principais notícias de Botucatu e região. Olá, muito bom dia, amigos da nossa Rádio e TV Vitrine, amigos do nosso portal. Sejam todos muito bem-vindos nesta quarta-feira, dia 8 de abril, 11 horas 27 minutos aqui no estúdio, e nós já estamos ao vivo para levar até vocês tudo que foi destaque, notícia na nossa cidade, na nossa região e nesse Brasilzão de Deus, e também o que tem de notícia no mundo. Sejam todos muito bem-vindos, compartilhe a nossa live, deixe seu recado e faça a edição comigo. Muito bom dia ao pessoal daqui da nossa live ao vivo no Facebook, pessoal no Instagram, pessoal lá no nosso aplicativo também. Todos os amigos, sejam sempre muito bem-vindos. Vamos lá então, pessoal, 11 horas 27 minutos, vamos dar início, vendo o que vem em destaque hoje aqui na nossa pauta desta quarta-feira. O UTI neonatal do HC de Botucatu passa por controle de infecção e suspende temporariamente novas internações. Botucatu ganha destaque com curta-metragem premiada em festival internacional. Desenvolve São Paulo promove encontro em Botucatu para apresentar linhas de crédito a empresários. Botucatu abre inscrições para o Conselho de Política sobre Álcool e Drogas. Artistas locais abrem a programação musical do aniversário de 171 anos de Botucatu. Botucatu também mantém o ritmo de geração de empregos e melhora o desempenho em fevereiro no estado de São Paulo. Trump recua de ataque ao Irã, mas dano moral permanece, segundo William Vac. Lei Maria da Penha. Mulheres não precisam mais depor para que denúncia prossiga na justiça. Botucatu deve receber mais de 34 milhões em repasses do FPM nos 4 primeiros meses de 2026. Tudo isso, a partir de agora, está entrando no ar o seu Jornal JV, o seu Jornal Vitrine. Eu sou o Valério Moreto e vou levar todas essas informações a todos vocês. 11 horas 29 minutos. Vamos ver quais foram os destaques na polícia. Uma carreta com carga de calcário atravessa o canteiro central e tomba na Marechal Rondon, em Lençóis Paulista. Esta carreta, carregada com sacos de calcário, atravessou o canteiro central e tombou na Marechal Rondon. Foi no início da noite desta terça-feira, na altura do quilômetro 312, em Lençóis Paulista. Parte da carga ficou espalhada na pista e o tráfego no sentido interior capital permaneceu interditado por mais de 2 horas. O motorista sofreu ferimentos leves. De acordo com informações divulgadas pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo e nos registros da Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 18h40. Este condutor da carreta Scania trafegava no sentido Bauru pela faixa 1 quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção, saiu da pista
e atravessou o canteiro central. Que coisa, hein? Lamentável, hein? Lamentável. Mas ainda bem que foram ferimentos leves. Agora tem outra notícia triste. Um homem morreu atropelado na Marechal Rondon também. Agora foi em São Manuel. Este pedestre morreu após ser atropelado na madrugada desta quarta-feira, hoje, em São Manuel. Segundo a polícia rodoviária, uma utilitária Fiorino trafegava no sentido oeste do quilômetro 275, quando o condutor avistou um pedestre, um pedestre atravessando a pista. Sem tempo para desviar ou frear o veículo, acabou atingindo a vítima. Após o impacto, o pedestre ficou imobilizado sobre a faixa 2, enquanto o utilitário permaneceu parado no acostamento. Infelizmente, a vítima morreu no local. Agora, as circunstâncias do atropelamento serão apuradas pela Polícia Civil. Triste demais, né, quando acontece isso, né, pessoal? Muito triste, atropelamento, né? Não dá para entender por que acontece, mas infelizmente acontece. E tá aí, mais um perdendo a sua vida aí nesta madrugada, infelizmente. Vamos lá, pessoal, tem bastante gente já conectada aqui comigo. Muito obrigado a todos pelo carinho e audiência. 11h32. O UTI neonatal do HC de Botucatu passa por controle de infecção e suspende temporariamente novas internações. Segundo as informações recebidas do próprio HC, ele informa que sua unidade de terapia intensiva neonatal encontra-se neste momento em processo de controle de infecção, estando temporariamente indisponível para a admissão de novos pacientes. Com a medida de segurança assistencial, as gestantes de alto risco, acompanhadas pelo nosso serviço, que tem alta probabilidade de parto prematuro ou nascimento de recém-nascidos com necessidades de cuidados intensivos, estão sendo devidamente inseridas no Sistema de Regulação Estadual, o CROSS, para encaminhamento aos serviços de referência da região, garantindo a continuidade do cuidado em unidades de assistência adequada. O HC destaca que atua de forma articulada com o Departamento Regional de Saúde 6, assegurando o correto fluxo regulatório, a indicação de unidades especializadas para acompanhamento, né? Ó, infelizmente estão ligando aqui, mas não dá para atender, minha querida Maria de Fátima. Para acompanhamento do bebê e da gestante, a realização dos partos e suporte na gestão de vagas, considerando complexidade e as necessidades clínicas de cada caso. O HC reforça que todas as medidas adotadas visam prioritariamente a segurança dos pacientes e a qualidade da assistência prestada, atuando com equipe multiprofissional para que o atendimento volte à normalidade o mais rápido possível. Então tá aí, pessoal, já tem a explicação aí. E eu peço desculpa à minha querida Maria de Fátima aqui, a nossa querida Fátima Longo, né, sempre participando aqui, mas infelizmente não tenho como, quando estou ao vivo aqui, porque o telefone está transmitindo o nosso jornal também pelo Instagram. Então eu não consigo atender a ligação aqui. Tá bom, querida? Só por isso, pelo amor de Deus. Senão atenderia com o maior prazer. 11h35 aqui no estúdio. Botucatu ganhou destaque com um curta-metragem premiado em festival internacional. Longe das grandes produções e dos altos orçamentos, o curta-metragem Vendedor de Sonhos aposta na força do realismo e da sensibilidade. O elenco traz crianças botucatuenses que, mesmo sem experiência prévia em atuação, entregaram performances naturais
e emocionantes, capazes de cativar jurados em um festival internacional realizado na capital paulista. Desculpa aí, pessoal, mas é que aqui o ar não tem como. Sob a direção de Pedro Giovelli, talento criado em Botucatu, o filme mostra que a criatividade, o olhar artístico e a verdade das emoções podem superar qualquer limitação financeira. Até os sonhos têm um preço. Com o roteiro assinado por Pedro Giovelli e Eduardo de Souza, a obra mergulha em temas universais a partir do olhar da infância. Bacana, hein? O prêmio conquistado em São Paulo durante este Festival Internacional de Curta-Metragens reforça a força de uma equipe que trabalhou com um orçamento extremamente reduzido, transformando cenários simples e improváveis de Botucatu em verdadeiros sets de cinema por algumas horas. Mais do que um filme, Vendedor de Sonhos representa a prova de que grandes histórias podem nascer de lembranças simples, da união entre amigos e do amor pelo cinema. Bacana, parabéns aí ao pessoal aí que fez esse curta-metragem e foi destaque, né? Bacana demais. Botucatu sempre aparece aí no nível internacional de cinema. Já teve vários outros artistas aqui da nossa cidade que já... minha querida Maria de Fátima já pôs aqui, ó. Só para desejar uma ótima semana. Obrigado, minha querida, obrigado. Gostaria muito de poder atendê-la, mas infelizmente, como a gente transmite pelo celular aqui no Instagram, não tem como eu atender a ligação no horário do jornal ao vivo. Só por isso. Senão você sabe muito bem que seria um grande prazer em poder falar com a nossa querida Maria de Fátima. Mais um dia, viu, minha querida? Nós vamos combinar. Eu quero entrar ao vivo aqui no jornal, né? E a gente, em vez de transmitir no Instagram, quero fazer um bate-papo com você pelo telefone ao vivo, para que você conte um pouquinho da sua história aqui na sua trajetória dentro de Botucatu. Tá bom? Se você está me acompanhando ainda, que eu acredito que esteja, deixe um ok aqui, eu combino com você fora do ar um dia e a gente entra ao vivo para que você conte sua história aqui, ao vivo aqui no nosso programa, beleza? 11h38. Desenvolve São Paulo promove encontro em Botucatu para apresentar linhas de crédito a empresários. O Desenvolve São Paulo estará realizando no próximo dia 16 de abril um encontro em Botucatu, voltada à apresentação de linhas de crédito para empresas interessadas em expandir ou investir em seus negócios. O evento ocorrerá às 18h30 no Parque Tecnológico Botucatu e contará também com a participação do Senai e do Ciesp, que irão apresentar soluções e oportunidades voltadas ao apoio à gestão empresarial. As inscrições devem ser feitas previamente pelo site do Desenvolve São Paulo. A participação é gratuita. Aí você que é empresário em Botucatu, tá aí uma grande chance, beleza? 11h39. Botucatu também abre inscrições para o Conselho de Política sobre Álcool e Drogas. Muito importante isso para o município, hein, pessoal? Segundo a nossa Prefeitura de Botucatu, a nossa instância turística, agora está com as inscrições abertas para entidades e movimentos sociais interessados em integrar o Conselho Municipal de Política sobre Álcool e Outras Drogas no biênio 2026-2028. O Conselho desempenha papel estratégico no município, sendo responsável pela formulação, acompanhamento e fiscalização de políticas públicas voltadas à prevenção e ao tratamento do uso de álcool e outras drogas. A participação da sociedade civil é considerada fundamental para garantir que as ações estejam alinhadas
às demandas reais da população. Podem se candidatar representantes de organizações não governamentais, as ONGs, entidades sociais e movimentos populares que atuem em Botucatu. Para participar é necessário residir no município e não ocupar cargos públicos ou mandados eletivos. As inscrições seguem abertas até o dia 17 de abril deste ano e devem ser realizadas presencialmente na sede da Assessoria de Políticas de Inclusão, que está localizada na Avenida Rafael Serra, 460, na Vila Eni, ao lado do Ginásio Paralímpico. Os interessados devem apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e os anexos exigidos no edital. Então tá aí. Se precisar de mais informações, elas podem ser obtidas através do telefone 3811-1521 ou 3811-1522. É uma das ações, né, que necessita muito do apoio popular. Você que quer, né, e quer participar, não deixe de fazer a sua inscrição, e é essencial a sua participação. É isso que é mais bacana. Então você tem que participar lá. Entre e participe, beleza? Olha aqui. Muito bom dia, meu grande amigo Antônio Ferreira, nosso correspondente lá em Avaré. Grande amigo, bom dia, seja bem-vindo. Também já está conectado aqui. Um abraço a todos lá de Avaré, sempre conectadinhos aqui comigo também. É sempre um grande prazer ter toda a nossa região aqui conectada na nossa edição aqui no nosso portal Vitrine. 11h43. Artistas locais abrem a programação musical do aniversário de 171 anos de Botucatu. Tá chegando, hein, pessoal? Que bacana. Os artistas locais terão espaço garantido nesta programação de aniversário de 171 anos. Assim como ocorreu em 2025, a Avenida do Fórum será o principal palco das comemorações, com estrutura montada para receber shows gratuitos e atividades para toda a família. A programação musical com talentos da cidade começa sempre a partir das 18 horas, antecedendo as atrações principais em cada noite do evento. Nesta sexta-feira, dia 10, prestem atenção, dedicada ao pop rock, a abertura ficará por conta da banda Tiamat. Já na segunda-feira, dia 13, no dia voltado ao sertanejo, o público poderá acompanhar a apresentação do grupo Os Três Sertanejo, claro. Encerrando a participação dos artistas locais na terça-feira, o grupo Acaso 102 sobe no palco no dia dedicado ao pagode e ao samba. Além das apresentações musicais, a programação contará com celebrações religiosas no final de semana. No sábado, dia 11, a partir das 18 horas, será realizado um culto campal com a participação de pastores, ministérios e igrejas evangélicas da cidade. Já no domingo, dia 12, às 19 horas, ocorre a missa campal celebrada por Dom Maurício Groto, com a presença das paróquias da Arquidiocese de Botucatu. A estrutura, como sempre, agora será montada na Avenida do Fórum, que foi o espaço escolhido pela organização para oferecer fácil acesso, proximidade com a Castelinho e área adequada para receber o público com segurança durante os 5 dias de comemoração. Então tá feito o convite, a programação tá aí, tá no nosso portal também. Você pode entrar lá e fica por dentro de tudo, beleza? Mas como já foi divulgado aqui, você já está inteirado da nossa programação. Muito bom dia, minha querida irmã Janaína Moreto Pacola, lá em Lençóis Paulista.
tá mandando um bom dia aqui no nosso Instagram. Bom dia, querida. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigado aí, um abraço a você, ao Ney, a Tainá, a Bia, né? E aqueles 2 mal acabados também. O Vinu e o Thiaguinho, tá bom? 11h46. Botucatu mantém ritmo de geração de empregos e melhora o desempenho em fevereiro. Botucatu segue em destaque no cenário econômico paulista e voltou a figurar entre as cidades que mais geraram empregos com carteira assinada no estado de São Paulo. De acordo com o levantamento divulgado pelo governo do estado, o município registrou saldo positivo de 363 vagas formais em fevereiro, garantindo presença no ranking estadual de geração de empregos. O desempenho coloca Botucatu entre as 50 cidades que mais contrataram no período, ocupando posição relevante em meio a grandes centros econômicos paulistas. A cidade está no lugar de número 47. Mesmo com os bons resultados, Botucatu fica fora da lista quando a soma trata dos números dos 2 primeiros meses do ano. A cidade volta a ser destaque no acumulado de 12 meses, com 1.451 postos de trabalho e a 27ª posição. Os números reforçam a tendência de aquecimento da economia local, com impacto direto na geração de renda e novas oportunidades para a população. E é disso que nós precisamos, não é verdade, pessoal? É disso que a nossa população necessita. É sempre assim. Aqui, nossa, tranca a garganta, hein? Se não tomar água, não hidratar, fica muito ressecado. Eu peço desculpa aí. Mas ao vivo é assim mesmo, né? A gente faz sozinho, não tem como mudar a câmera aqui, né? Só eu aqui dentro do estúdio, então fica mais complicado ainda. 11h48. Presidente Trump recua de ataque ao Irã, mas dano moral permanece, segundo disse William Vac. Ainda bem que desistiu, né? Trump recuou, mas o estrago ficou. A ameaça de acabar com o Irã como civilização foi pior do que um crime, foi um erro. Mas essa seria uma abordagem cínica da questão, cuja principal dimensão é moral. Assim disse, nesta terça-feira, o Papa Leão XIV. Fora a violação do direito internacional e dos princípios de geopolítica. É imoral ameaçar destruir a base da existência de milhões de civis inocentes. Essa ameaça de Trump viola 250 anos de Revolução Americana, feita em nome de valores morais, hipócrita ou não. A superpotência Estados Unidos foi até aqui considerada uma defensora desses valores morais, os de justiça, liberdade e Estado de Direito. Mas não é mais. Como fica para o profissionalismo dos militares americanos cumprir ordens para cometer crimes de guerra? Triste, hein? E como fica para as elites empresariais, não só as americanas, que puxam o saco de quem, como Trump, usa a mesma linguagem dos genocidas do século XX. Como fica para um bom pedaço de grupos políticos que dizem ser, abre aspas, a direita aqui no Brasil, que endeusam, idolatram e se comportam como vassalos de um narcisista desleal até mesmo com quem dizia querer defender. O estado mental do presidente americano virou hoje um fator geopolítico, o que nem chega a ser o mais preocupante. O que realmente prende a respiração é constatar como um país como os Estados Unidos e suas instituições, consideradas sólidas e funcionando com pesos
e contrapesos, afunda nesse populismo voraz e irresponsável. Se o que os Estados Unidos representaram, melhor dizendo, poderia ser chamado de um tipo de conquista civilizatória. Isto sim está morrendo. É nesse sentido que Trump está ajudando a acabar com uma civilização. Ninguém entendeu nada, pessoal. Ninguém entendeu, principalmente aqueles que são de fé. Como é que um ser humano pode falar, pode vir e dar um depoimento desse que esse cara deu? Ele está totalmente, no meu modo de entender, isso não é o William Vac, sou eu. Ele está totalmente fora da casinha. Com que direito que ele pode falar, eu vou exterminar uma população inteira, eu vou acabar com um país inteiro? Porque vocês não estão na linha de frente, como eu sempre digo aqui, porque você, Trump, todo presidente do Irã, do Iraque, de todo mundo que está guerreando, por que vocês não se juntam numa linha de frente? Cada um pega um fuzil aí e vão brigar. Não, enquanto isso o inocente está morrendo aí por simples vontade de quem, entre aspas, administra um país. É lamentável que isso ocorra, né? Nas palavras que foram ditas. Vai morrer todo mundo. Que isso? A que ponto nós chegamos nesse mundo aqui? Você se acha o dono do mundo inteiro, Trump? Né? Você quer que o mundo inteiro obedeça ao que está nessa cachola sua aí. Como é que você pode dizimar uma população inteira? Você acabar com um país inteiro? Simplesmente porque você quer? Como foi dito pelo William Vac, muito bem colocado. Isso aí é um... Eu não sei nem como nomear a cabeça desse sujeito. Para mim está totalmente fora da casinha. Vocês não concordam comigo? Onde já se viu um comentário desse? Aonde já se viu? Como é que pode? Não dá para entender. Olha, a minha querida Maria de Fátima colocou aqui: parabéns a todos os botucatuenses pelo aniversário da nossa cidade. Ô, minha querida, obrigado. E é verdade, né? Parabéns a todos os botucatuenses aqui. Vem aí mais um aniversário, 171 anos da nossa querida Botucatu. Muito bom dia, meu querido amigo Nivaldo Rodrigues, também já está conectado aqui. Obrigado, Nivardão. Seja sempre muito bem-vindo aqui, meu amigo. Mas o que eu estava falando é essa ideia desse sujeito aqui. Da onde? Né? Eu quero acabar com uma população inteira. Quem é você, né? Não é porque vocês têm esse poder bélico que tem aí, né? Que é para chegar e falar, vamos matar todo mundo. Seria legal se pegasse, que nem eu falei, pega você, o presidente de lá, onde vocês estão guerreando aí, pega vocês, aí um fica de frente pro outro, faz que nem era na época do faroeste. Quem sacar primeiro, acabou. Não, se viu que não tem nada a ver, morrendo. Ontem lá o Irã convocou os civis para ficar na frente, da onde não poderia ser atacado, só para que não fosse atacado. Ainda bem que recuou, Né? Alguém tem que tomar alguma providência contra esse sujeito. Cada ideia de jirico, tenha santa paciência. Tá de brincadeira, essas guerras, né? O que ganha com isso? O Papa já falou, um monte de gente falou, mas esses imbecis aí continuam ainda com essa barbaridade no mundo inteiro. 11 horas e 55 minutos. Olha quanta gente mandando, é verdade mesmo, mas não é. É pura realidade, né? O que vão ganhar com isso? E agora, para construir um país daquele, quem paga? Quem paga as mortes que foram feitas? Ninguém paga. A morte não tem preço. Por imbecis. Lei Maria da Penha. Mulheres não precisam mais depor para que a denúncia prossiga na justiça. Matéria de Bruna Pauches, da UR7 de Brasília. Segundo ela, o Diário Oficial da União desta terça-feira apresenta uma alteração na Lei Maria da Penha.
Sancionada pelo atual presidente, a lei trata das audiências de retratação. A nova norma estabelece que só mulheres vítimas de violência poderão apresentar esse pedido, e apenas caso optarem por desistir da denúncia. A medida prevista no artigo 16 da Lei Maria da Penha era necessária para que a denunciante, após registrar ocorrência contra o agressor, confirmasse que queria seguir adiante com o processo judicial. Nestes casos, um magistrado designava uma data de audiência e uma mulher deveria atestar formalmente sobre o interesse na ação. Assim, muitas delas acabavam forçadas a ir ao tribunal sem necessidade, o que gerava um desgaste evitável e sobrecarregava o judiciário. A nova norma, porém, pacifica uma questão que era alvo de debates do STJ. Assinada também pelas ministras Márcia Lopes, das Mulheres, e Janine Melo dos Santos, dos Direitos Humanos e Cidadania. A medida visa evitar a revitamização feminina. Isso porque o texto atual corrige uma divergência comum nos tribunais. Mesmo sem qualquer manifestação de desistência, muitos juízes agendavam essa audiência automaticamente, o que obrigava a mulher a se apresentar diante do magistrado apenas para confirmar que ainda tinha intenção de seguir com o processo. Com a atualização do artigo 16, deixa de existir a audiência automática e os juízes não poderão mais marcar esse encontro por iniciativa própria, o que também favorece a penalização dos agressores, pois as vítimas não se sentirão coagidas a retirar a denúncia. Agora, esse rito só vai ocorrer se houver manifestação da denunciante, por escrito ou verbalmente, de que ela pretende retirar a queixa. Abre aspas. O objetivo é confirmar a vontade de parar o processo, não testar a vontade de continuar. Fecha aspas. Destacou o texto legal. É como eu disse, né? Essa Lei Maria da Penha é fantástica. No papel, olha aí quantas, né? Para ajudar. O problema é lá, na hora da audiência de custódia. A mulher vai lá e fala, ó, o cara me agrediu. Ele recebe uma intimação para comparecer. Assim que ele sai da delegacia ou do fórum, ele vai lá e mata ela. 99,9% dos casos ocorre isso. Estou enganado? Não estou, né? Não estou enganado. É desse jeito que funciona. Então, essa Lei Maria da Penha aí, assim que é feito, for constatado, e o sujeito for intimado, que ele permaneça preso. Que ele permaneça preso até o caso ser definido. Se caso recebe a intimação, solta na mesma hora na audiência de custódia, é brincadeira. Essa audiência de custódia é uma barbaridade. Isso tinha que acabar nesse país aqui. Tem casos e casos. Agora qualquer um é solto. O cara, vocês não viram ontem nas matérias televisivas aí? Um sujeito entrou com um carro bêbado, matou 2 crianças que estavam dentro da casa. Praticamente estavam ali brincando. Matou, chegou na audiência da custódia, bêbado mesmo. Foi sem intenção, foi embora. Tenha santa paciência, vai. A vida não vale nada mesmo dentro dessas leis. Isso aqui teria que mudar tudo, o mais rápido possível, né? Mas não aparece ninguém aí com brilho na cara para fazer isso aí. Lei tem para os bandidos, protege eles de tudo quanto é coisa. Todos eles, sem exceção. Tô enganado? Não tô, né? Brincadeira. 12 horas. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Olha só, uma boa notícia para o nosso município. Botucatu deve receber mais de 34 milhões em repasses do FPM nos 4 primeiros meses de 2026. Os municípios brasileiros recebem nesta sexta-feira a primeira parcela de abril
do Fundo de Participação dos Municípios, a FPM, com um total de 6,4 bilhões distribuídos em todo o país, valor 13% maior em relação ao mesmo período de 2025. Dentro desse cenário, Botucatu aparece entre as cidades paulistas beneficiadas e deve acumular apenas nos 4 primeiros meses de 2026 pouco mais de 34 milhões em repasses federais. A divisão estimada ao longo do período aponta cerca de 10,4 milhões em janeiro, 12,62 milhões em fevereiro, 7,64 milhões em março e 4,1 milhões em abril. Os valores reforçam o caixa do município e são fundamentais para o custeio de serviços públicos essenciais, como saúde, educação e infraestrutura. Já São Paulo lidera o repasse no país. Entre os estados, São Paulo concentra a maior fatia da FPM neste decêndio, com aproximadamente 788 milhões destinados aos seus municípios. Além de Botucatu, cidades como Americana e Carapicuíba também estão entre as contempladas. Já Roraima registra o menor volume de repasse, com cerca de 4,7 milhões distribuído entre seus municípios. O aumento nos repasses indica uma recuperação em relação a períodos anteriores de queda, o que gera expectativa positiva para as administrações municipais. No entanto, especialistas ainda mantêm atenção sobre possível impacto de variações nas arrecadação federal, especialmente ligadas ao imposto de renda. E você sabe o que é o FPM? É o Fundo de Participação dos Municípios. É uma transferência constitucional composta por 22,5% da arrecadação da União proveniente do imposto de renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. A distribuição leva em consideração principalmente o número de habitantes de cada cidade, com base em dados atualizados do IBGE. Então tá aí, pessoal. É isso aí, né? E tem que vir mesmo. Não, o município não sobrevive. E quanto mais, né? Quanto mais vier, mais é destinado para dentro do município. Isso é muito legal. 12h04. Essas foram as principais aqui da nossa cidade, na nossa região. Agora, vamos aos destaques dos principais órgãos de imprensa do Brasil e do mundo. Começando pela CNN, olha os destaques. Trump reivindica vitória total e completa após cessar fogo com o Irã. Não abaixa aquele topete mesmo, hein? Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar fogo. Aí, ó, esses caras não param, né? CPI do crime organizado recebe Gabriel Galipolo hoje sobre investigações do Banco Master. Como eu queria que esses caras falassem tudo a verdade, hein? Cessar fogo é favorável ao poder de negociação do Irã, diz especialista. Preço do petróleo despenca abaixo de 100 dólares após o cessar fogo na guerra. Mas para nós não vai abaixar nunca mais. Trump se reúne com chefes da OTAN hoje em meio à tensão com a aliança. Esse rapaz aqui está totalmente fora da casinha. Vamos ver quais os destaques do R7. Oposição critica pacote da bondade do atual presidente com subsídios e renegociação de dívidas. Política, né? Movimento de Mota com a escala 6x1 azeda a interlocução com o governo. Tem que azedar mesmo. Governo estuda a liberação do FGTS e unificação de débitos para a quitação de dívidas. Vai vendo isso.
Super El Ninho, prestem atenção, fenômeno pode intensificar secas, enchentes e ondas de calor no planeta. Vixe Maria. E os destaques agora na Agência Brasil. Amado Batista e BYD são incluídos em lista de trabalho escravo do Ministério do Trabalho. Vai vendo isso. Câmara aprova texto que dá à ANP acesso a dados para combater fraudes. Irã cessará ataques e assegura trânsito em Hormuz por 2 semanas. Câmara aprova medida provisória com novas regras para o seguro defeso. Esses são os principais destaques nas mídias nacionais e internacionais. 12h06. Vamos falar um pouquinho de esporte? Vamos lá! E nós trazemos o Bola na Rede News com o meu querido Heitor Bergamo. Bacana, hein? Essa inclusão no nosso jornal. Vamos lá então, falar de esportes. Libertadores e Sul-Americana. Estreia com vitória. O Cruzeiro começou bem sua caminhada na Libertadores ao vencer o Barcelona de Guayaquil no Equador. Gol de Pereira aos 53 minutos. Empate do Fluminense. O Fluminense estreou na Venezuela com um empate sem gols contra o Deportivo Laguaira. Já o São Paulo venceu. Na Sul-Americana, o tricolor paulista venceu o Boston River na sua estreia, 1-0. Gol de Bobadilha aos 61 minutos. Vai vendo. E hoje, hein? Hoje tem Libertadores também. O Júnior Barranquilla contra o Palmeiras, às 21h30. Na Sul-Americana, Montevideo City Torque versus o Grêmio, às 21h30. E o Deportivo Cuenca contra o Santos, às 19h. Isso tudo. E no futebol nacional, crise no Timão. O Corinthians demitiu o técnico Dorival Júnior após derrota para o Inter. Fernando Diniz já foi apresentado como novo treinador e falou sobre a pressão de disputar o título. Não fica de graça não. Liga Única. A CBF reuniu dirigentes de 40 clubes para dar o pontapé inicial na criação de uma liga única para o futebol brasileiro. Será que resolve? Clássico à vista. Preparação intensa para o Grenal 452. O Inter projeta mais de 40 mil torcedores no Beira-Rio. Olha isso. Futebol internacional e outros esportes. A Champions League. Luiz Henrique, do PSG, descartou o favoritismo contra o Liverpool. Já Vini Júnior foi alvo de críticas após chance perdida em jogo recente. Na NBA, destaque para os jogos desta noite. Nuggets contra o Grizzlies e Spurs versus o Blazers. Tudo isso no esporte nacional e internacional com o nosso Bola na Rede do meu querido Heitor Bergamo, sempre nos informando e nos deixando a par de tudo que está acontecendo no mundo, no Brasil, no mundo, através do esporte. Bem, pessoal, 12h09. Essas foram as principais notícias de hoje. Quero agradecer a companhia, a audiência, o carinho de todos vocês. Que todos tenham uma ótima tarde, uma abençoada noite. Eu, Valério Moreto, me despeço e antes de ir embora quero mandar um abraço carinhoso ao meu querido Diego Padovan, completando mais um ano de vida, um dos nossos colaboradores aqui, está completando mais um ano de vida. Saúde e muita paz, viu, Diego? Seja sempre muito, muito bem-vindo aqui na nossa família, a família Padovan. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos. Tô indo embora. Tchau, gente. Até amanhã, se Deus deixar. Fui. Tchau.